Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Eu sou Irene Prestes, psicóloga, antropóloga, e da família do Bicho Gente comigo está aqui ao meu lado. Oi, pessoal, eu sou a Valquíria, sou médica veterinária e estudante de psicologia. E nós temos uma convidada muito especial hoje, a quem eu já agradeço inicialmente pela gentileza de estar aqui conosco, Thaís Pasqualato Venturi, do Direito, e eu vou brevemente passar, né, um currículo, assim, algumas coisas que são bastante importantes pela tua presença aqui. Então, ela tem estágio de pós-doutoramento na Fordham University, em Nova York, é doutora e mestre pela Universidade Federal do Paraná, é professora de Direito Civil da Universidade Tuiuti do Paraná, diretora científica do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC, mediadora extrajudicial certificada pela Universidade de Califórnia, em Berkeley, mediadora judicial certificada pelo CNJ, colunista e coordenadora no portal de notícias Migalhas, o direito privado no Common Law, e é advogada sócia fundadora do escritório Pasqualato Venturi Advocacia. Muito obrigada por estar aqui conosco, de compartilhar essa roda de conversa. Faltou só uma coisa aí nesse currículo. Faltou? Faltou. Mãe de Golden. É mãe de Golden. De alguns. Tem histórias aí para contar, né? Que bom que a Val já corrigiu. Já corrigiu. Me perdoa essa falha. Imagina. Então, acho que essa é a nossa primeira pergunta a você. Quem é você na fila do cão? Na fila do cão. Muito bem. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, uma satisfação, uma alegria estar aqui. Quando a professora Irene, é difícil tirar o professora dela, né? Somos colegas lá da Tuiuti. Foi difícil. Esse professora tá saindo toda hora. Mas quando ela... E a gente, como aluno, fala prof. Prof, né? Mas colega com colega não fala prof. É professor. Quando a professora comentou do podcast, eu confesso que eu fui conhecer e virei já uma super fã. E me senti muito privilegiada, porque, meu Deus, como eu já aprendi com o podcast de vocês. Olha, assim. Que legal. Então, para mim, hoje estar aqui é uma verdadeira honra, é uma alegria, espero contribuir. E já vou fazer aquilo que a gente brinca, um habeas corpus preventivo, de não chateá-los com os nossos juridiquês, porque os podcasts anteriores foram tão interessantes, assim, assuntos que eu, como tutora, mãe de Golden, cachorreira, bicheira, aprendi um monte, coisas que eu me peguei e falei, meu Deus, estou fazendo bem errado. Então, espero que eu possa crescer e ajudar, sem entediá-los, né? Com certeza. Com certeza. Eu penso que tenho conhecimento e experiência, né, no direito animal, né, que acho que é bastante complexo, teríamos muitas questões para abordar, mas acho que é trazer alguns pontos que sejam importantes, né, e que tenham estado presentes mais cotidianamente na família multiespécie, disso que a gente entende como, acho que no direito civil, o direito do animal, né? Isso. Então, que questões a gente tem aqui que seriam, assim, que você talvez recortaria como sendo interessantes e importantes, né? Para a gente começar a esquentar esse caldeirão. Tá ótimo. Bom, você até me perguntou, quem é você na fila do cão, né? Só para que vocês entendam, né? Quando a gente fala do direito civil, na faculdade de Direito, quando os alunos ingressam, logo que eles ingressam, eu brinco com eles e falo assim, olha, acho que é importante que vocês pelo menos simpatizem com essa disciplina. Porque é a única disciplina do curso que acompanha o aluno do primeiro ao último ano. Nossa. O direito civil é o direito que cuida da nossa vida, desde a nossa concepção até a nossa morte, depois da morte ainda regulamenta os efeitos. Então, desde o nascimento, nossos direitos da personalidade, a nossa integridade física, psíquica, quando contraímos obrigações, quando realizamos contratos, quando compramos coisas, quando passamos a ter alguma relação afetiva, conjugal com as nossas famílias, no direito sucessório. Então, eu brinco com eles, porque eu falo, vocês adoram direito penal, que é aquela coisa de seriado, super atrativo. Eu falo, mas tem que simpatizar com o direito civil, né? Então, só para assim, deixar claro, né, do que se trata esse estudo.
Veja, hoje, quando a gente fala do direito dos animais, eu vou trazer um contexto geral, assim, formal, só para vocês entenderem, por favor, onde estamos e para onde pretendemos, né, ir. O que acontece? Nós temos, então, dentro da disciplina do direito civil, um Código Civil, que regulamenta todas essas relações. Claro, a gente tem a Constituição Federal, que é o norteador, o corolário de toda a estrutura jurídica, de toda a nossa base, né? E aqui eu já chamo a atenção que a própria Constituição, lá no artigo 225, traz esse artigo importantíssimo de proteção ao meio ambiente, aos animais. Aliás, se vocês me perguntassem, eu falaria assim, olha, basta esse artigo para tudo, tá? Mas o Código Civil, ele trata de regulamentar todas essas previsões, sobretudo da Constituição Federal, né? Os detalhes, desde o nosso nascimento, como eu disse, as relações contratuais, todo essa sistematização. E hoje, infelizmente, isso já vem do nosso código anterior e do código atual. Nós temos um artigo, que é o artigo 82, que trata o animal como coisa, como objeto, tá? Isso já vinha do Código Civil anterior, que até eu acho que se justifica, né, fruto de um antropocentrismo, a gente tem toda a base disso, de construção, mas se esperava que o novo Código Civil, que já não é tão novo, ele entrou em vigor em 2002, 2003 ali, já tivesse andado, só que era um projeto antigo, era um projeto da década de 60, 70, e entrou em vigor e ele continua, então os animais continuam tendo essa característica, essa natureza jurídica de objeto, infelizmente. No entanto, a boa notícia, e que eu trago aqui para vocês em primeira mão, nós temos uma proposta de reforma para esse Código Civil, que inclusive o projeto agora foi finalizado e foi encaminhado ao Senado agora em abril. Isso acabou de acontecer. E nesse projeto de reforma, nós temos algumas alterações. Veja, o projeto de reforma é de todo o código. São mais de 1000 artigos, então vai desde das famílias, sucessões. Está na maior polêmica, assim, a parte dos contratos. Mas dentro da questão do direito dos animais, eu destacaria 3 artigos que vão ser, assim, essenciais nesse projeto de reforma. O primeiro artigo é o artigo 91A desse novo, do projeto. Do projeto, que ele traz, finalmente, os animais com uma característica, uma natureza jurídica sui generis. Uma natureza própria. Então, isso para nós já é um grande salto legislativo. Né? Isso era esperado, né? Reconhece que não é uma coisa, não é um bem, não é um objeto. Tá? Tem uma subjetividade, né? Exatamente, que tem uma característica própria, né? Que são seres sencientes, que têm emoções, que tem. Então, esse artigo é muito... deve contemplar esses aspectos. Contempla. Né? Esse artigo também fala, ele prevê isso no Código Civil e fala que vai ter uma lei especial para regulamentar. Então também vai ter uma... Isso. Além desse artigo, tem um outro artigo que é o artigo 19, que fala dessa relação com os humanos. Assim, sabe? É quase um reconhecimento desse sentimento do animal humano com o animal não humano. Nossa, uma validação da relação. Uma validação da relação. Um artigo também que eu achei muito importante. Legal, assim. Também eu achei que teve, sim, um avanço. Um avanço. Sai de uma relação de propriedade do animal. Né? Exato. Esse é o ponto. Assim, sai, né? O animal deixa de ser essa coisa de um objeto, de ser uma coisa. E de servir. Servir ao humano. Exatamente. Né? E um último artigo que já existe no Código Civil, mas vai ter um parágrafo. Lá no 1566 atual, hoje, tem um artigo que traz os deveres conjugais, seja para o casamento, para uma união estável, uma união homoafetiva, os deveres conjugais, né? Então ele é pitoresco esse artigo, até se vocês forem ler, não vou entrar nesse mérito, mas de qualquer forma, ele contempla também a questão da companhia e do compartilhamento das despesas em relação aos animais. Isso é legal. Tá bem interessante. Então, veja, nesse projeto de reforma, então a gente tem esses 3 artigos. Claro que aqueles, né, que militantes do direito dos animais acharam pouco. Nossa, podia ter ido muito além, podia ter... Se vocês me perguntarem pessoalmente, eu também achei que poderia ter ido além, mas eu não sou dessa pessoa pessimista. Eu acho assim... Vamos descartar tudo. Exatamente, eu também acho assim, vamos
tomar como base o que temos hoje. Isso. Então não está dentro do ideal, mas eu acho que a gente avançou nisso significativamente. Né? E faz diferença a questão dos animais que sejam domiciliados, esses, né, principalmente os gatos, cães e aves que estão a domicílio? Veja, não, a princípio é para todos, né? Os animais. Você fala uma separação entre o que é de produção e o que é domesticado? Isso? E o que está domiciliado mesmo. Como é considerado. Dentro, da família multiespécie, que acho que é um outro aspecto. Só para você ter uma ideia, no IBAMA existe uma resolução, se não me falha, resolução 90 e alguma coisa do IBAMA, que eles têm uma categoria de tudo que é considerado um animal que entraria na categoria de pet. Tá. Nisso que você está me perguntando. Assim, é um artigo enorme, com animais que nem eu imaginei que pudessem estar ali. Contemplados. Exatamente, já tem essa normativa, né, essa previsão, que contempla isso. Numa instrução normativa do IBAMA. Mas, aproveitando isso que você me falou, então, junto com o projeto de reforma do Código Civil, nós temos outros projetos de lei muito importantes em andamento. Gente, se eu estiver falando muito, vocês... Não, a gente está adorando. Atenta, porque aí você vai esclarecendo alguns pontos aí que a gente está aqui absorvendo tudo. Tá bom. Que é essa questão do animal senciente, que acho que isso é importante, isso está contemplado, parece isso, que você... exatamente. Okay. Então a gente tem, eu vou destacar, são vários projetos, mas vou destacar esses três, né, que você está chamando a atenção. Tem um projeto específico que trabalha especificamente com a natureza jurídica do animal deixar de ser coisa. De ser, né, e traz toda essa questão da natureza jurídica, de conferir direitos subjetivos, de reconhecer, né, os animais como seres sencientes. Então, esse projeto está em andamento e está indo muito bem. Tá. Um segundo projeto é o projeto da família multiespécie. Também, que também está em andamento. Eu já vou voltar na questão das famílias, daí eu entro mais nisso, que também é outro projeto que, além de prever o reconhecimento da família multiespécie, ele inclusive prevê o agravamento de penas de maus tratos. Tem dentro desse projeto, tem também alguns itens ali, artigos nesse sentido. Isso. E um terceiro projeto que também está andando assim rapidamente é do Cadastro Nacional dos Animais. Esse também está andando rapidamente, porque vocês já sabem que em alguns lugares isso já é obrigatório, né, de se criar um cadastro nacional. Sim. Então é uma plataforma, você vai lá, vai preencher os dados do seu animal, os seus dados, é para ser gratuita, né? E, por exemplo, tem cidades que já aderiram a isso e tornaram obrigatório há muitos anos, como, por exemplo, São Paulo. Né? Eu acho que São Paulo já tem alguns anos esse cadastro nacional, mas a gente tem esse projeto para isso se tornar uma lei para todo o Brasil. Para todos, porque às vezes isso é Estado. Um cadastramento obrigatório. Obrigatório. Então, e eu acho também com esse cadastro, eu acho que sobretudo a questão dos maus tratos, sabe? Essa questão do abandono, da questão das férias, de contemplado aí. Eu acho que isso vai trazer assim muito, porque, né, você vai estar lá, você é o teu... Vou descobrir quem é o tutor. Exatamente, entende? Não tá aquela coisa solta, foi mais um bichinho que... Não, né? Então, de uma certa forma, o formalismo, eu acho que quando a gente se compromete primeiro com o coração. Mas, de uma certa forma, esse formalismo, para muitas pessoas, ele é necessário. Sim. Porque é uma certa forma, assim, de... Olha, eu tenho responsabilidade formal. Isso, e acho que... Mas penso que isso diz de uma questão da vida em sociedade, né, Thaís? Acho que é essa questão do direito, quando regulamenta direitos individuais, né, preserva uma convivência coletiva para todos, né? Então baliza de uma forma igualitária. E aí entra a ética da relação, né? Isso, Val, exatamente, né? Trabalha uma ética de relação importante. Sem dúvida, isso é um avanço, né? Para a sociedade, né? Para a sociedade. E a responsabilidade toda que isso demanda. E modifica as relações. Exatamente. E até para prever condutas, né? A minha grande área de estudo é a parte de responsabilidade civil, da parte de danos, né? E hoje, mesmo dentro da responsabilidade civil, a gente diz assim que a gente não pode mais continuar
olhando para o dano depois que ele aconteceu, olhar pelo retrovisor. Porque hoje a gente vive de uma forma, e com os nossos animais isso acontece, que são danos muitas vezes graves e irreversíveis. Então a gente começa a pensar em condutas para prevenir esses danos, para que não aconteça, né? Então, todos esses projetos, eu percebo que todos eles estão interligados, mas sobretudo assim com essa preocupação de proteção dos animais, né? E sobretudo uma mudança desse perfil de natureza jurídica, porque é surreal a gente falar disso, que o animal dentro do Código Civil, quando eu vou dar essa aula na faculdade, eu paro assim, sabe aquela coisa que você fala, uma coisa que está na lei, que Sou obrigada a falar isso. Porque é surreal falar que eles são considerados objetos, né, e da forma. Mas então, se vocês me perguntarem, mas seria necessário tudo isso? Eu volto a insistir, para mim, bastaria o artigo 225 da Constituição, mas é necessário. Então, nós temos, acho que eu quis dar esse panorama, eu sei que falei de bastante coisa, mas para vocês entenderem, assim, que a gente já tem avanços significativos e que as coisas estão avançando. E quando você traz esse artigo, né, o 225, que muda um paradigma cultural, né? Sai de uma relação antropocêntrica para uma relação ecocêntrica, né? Do ambiente, né? Integrado em todas as relações com humanas e não humanas, né? Com os organismos vivos, né? Exatamente. Quer dizer, pensar diferente as formas de relação do homem, né? E os cuidados e a responsabilidade dele com o ambiente como um todo, né? Uma complexidade aí dessa relação, né? Exatamente. Então, a Constituição foi um marco, né? Ela inaugura o que a gente chama de um direito civil contemporâneo, né? Voltado para a pessoa, voltado para essas relações, voltado para os animais humanos, não humanos. Foi um divisor de águas. Nós tivemos até, eu não posso deixar de falar, em 34, um decreto que foi muito importante na época, e até aqui faço o link com o caso que nós tivemos aqui do Paraná, do Spike e do Ramo. Esse decreto de 34, ele foi um decreto importantíssimo, que ele passou a falar que o Estado deveria proteger os animais e que o Ministério Público poderia representá-los em juízo, né? Então, esse decreto, inclusive um dos artigos desse decreto consta lá no artigo 225 da Constituição Federal. Então, quando você está falando 34, você está falando de 1934. É isso mesmo? Isso, porque o primeiro código... Já tinha isso lá. Então, para ver como era inovador, né? Exatamente. Mas a cultura não é. O primeiro código era de 1916, então, o Código Civil. Então, ele já previa que o animal era uma coisa. Aí você vê, e é muito importante, a gente sempre critica, né? É muito fácil criticar. Mas aqui eu queria, assim, parabenizar o trabalho de muitos estados e vários municípios na questão da proteção dos animais, com leis estaduais, leis municipais. Focar no que nós já temos e que está funcionando. Exatamente, né? E esse decreto de 34 foi, na época, assim, agora quando a gente olha para trás, ninguém dá muita bola para ele, mas ele, na época, foi um divisor de águas ao falar dessa responsabilidade, ao prever que o Ministério Público poderia, né, ajudar ações. Então parece que não, mas foi, assim, com certeza, foi um grande... contextualizar, né, que período na história esse, 1934, né, historicamente, que relações se viviam aí. Exatamente. E daí, claro, contornando todos esses projetos de lei, eu diria que o que nós temos hoje, vocês não têm ideia, são os precedentes, as decisões dos tribunais. Hoje, a cada dia, juízes de primeiro grau, tribunais de justiça, a gente ainda, no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos também avanços significativos, mas a cada dia a gente vem avançando significativamente na proteção e no desenvolvimento do direito dos animais, né? Eu poderia citar aqui várias ações, na tua apresentação, você comentou, você é mediadora. Isso, mediadora. Eu atuo como mediadora e muito nas varas de família. E hoje, sem brincadeira, assim, olha, seja como advogada, seja como mediadora, em casos de uma dissolução conjugal, de uma união estável, uma união homoafetiva, um casamento, a gente, quando hoje vai redigir, seja
na qualidade de advogada ou até mediano, você traz lá um regime de convivência para os filhos e traz também um regime de convivência para os animais. Tá. É algo assim que você, na peça, você já coloca. E não só essa convivência, né, da guarda dos filhos, como também a própria questão da manutenção financeira também, das despesas, né, de como que isso vai ficar. E isso está cada vez mais presente nos nossos tribunais. E, só para vocês terem uma ideia, isso é tão forte que agora, recentemente, a Espanha, ela acabou de entrar em vigor lá uma lei que alterou o Código Civil, que, claro, eu não vou generalizar, porque são várias nuances ali existentes, mas a regulamentação do direito dos animais ficou muito parecida com a regulamentação da questão envolvendo crianças. E adolescentes, né? Para a questão de guarda, para a questão de alimentos. Assim, a lei, quando você lê, claro, eu não vou generalizar porque tem pormenores, né? Sim. Mas ficou assim, é impressionante o salto, né? E a gente não está comparando também, né? Porque às vezes já vem pedrada quando você foca para os animais e daí as pessoas falam, mas tem essa lei para um cachorro e a criança. Você acha que meu filho é cachorro? Eu já ouvi isso. Isso, já vem pedrada. Não, gente, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, a gente não está destituindo um para colocar o outro. Exatamente. Né? Então, que não se trata de uma relação que é hierárquica, né? Isso. Não, então, nessa proposta ecocêntrica, né, ela é sistêmica, né? É uma rede de relações que estão no mesmo patamar, né? Exatamente, porque qual que é o problema hoje? Por que a gente acaba usando a lógica dos filhos muito para os animais? Se vocês me perguntarem, eu falo, olha, eu também acho que tem que ter uma regulamentação própria, né? Não dá para a gente pegar o regime jurídico de guarda, alimentos, que você aplica lá do ECA e falar, vamos aplicar. Reproduzir igual. Assim não é, porque não é isso. Mas como a gente não tem uma regulamentação, isso está acontecendo de uma forma similar. Então, eu confesso a vocês assim que na prática, veja, uma coisa é o campo do dever ser, como deveria, mas uma coisa é o campo do ser, né? Eu percebo que na prática, eu estou sendo bem sincera, na inicial a gente trabalha a questão da guarda dos filhos, a manutenção financeira, né, as despesas, e depois já em seguida a gente abre um tópico e trata como que vai ser a questão da guarda dos animais, se vai ser compartilhada. Eu já fiz, para vocês terem uma ideia, eu já fiz peças assim no meu escritório que eles se dividiam, um levava na creche de manhã, o outro pegava, até para fazer a comida, que eles não davam ração, eles faziam comida natural. A questão dos gastos, às vezes um fica responsável pelas vacinas, pelas despesas médicas, o outro fica responsável pela alimentação propriamente dita. Então, na falta de uma previsão, vem se aplicando esse contexto. Essas referências. E daí nós tivemos agora recentemente 2 precedentes importantíssimos, um bem recente e um mais antigo, de 2019, 2018, que foram para o Superior Tribunal de Justiça. Foi o seguinte, o primeiro, mais antigo, entre aspas, pois de 18, que você falou de 2018, né? O primeiro, de relatoria até do ministro Salomão. O que aconteceu? Foi um casal que na verdade era uma união estável, teve a dissolução da união estável e depois ele entrou com uma ação porque ele queria ter o direito de guarda, né, de visitas, porque eles tinham um cachorro e ele sentia muita falta. E o ministro Salomão, no voto dele, ele não chega a aplicar, ele continua afirmando que o animal ele tem que ser regulamentado pelo direito das coisas dentro do Código Civil, mas ele fala, a gente não pode tomar como coisa, como ela era compreendida. O animal tem uma natureza sui generis, então ele dá ele aplica o regime das coisas, mas ele dá uma interpretação diferente no sentido de um reconhecimento que tem uma natureza jurídica diversa, né, que poderia, mas sempre eles têm muito essa ressalva de falar, olha, isso não pode falar que é o mesmo que tem lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai aplicar igual, que foi, com esse cuidado. E agora também recentemente, essa mais recente, nós tivemos também uma decisão em que era um casal que se divorciou e os cachorros a princípio ficaram com ele, eram 6 cachorros.
mas parece que ele deixava os cachorros na chácara, assim, meio sozinho. Não cuidava muito. E daí a ex-companheira buscou os cachorros, levou para ela, porque sentiu, junto com o pai dela, que achou que estava abandonado. Só que depois ela acabou constituindo uma nova família. E daí acabou ficando muito oneroso para ela arcar com 6 cachorros e a família, né? Nova, sim, e tal. E daí, então, ela entrou com uma ação pedindo para pedindo que ela já tinha gasto de despesas com 6 cachorros e que ele arcasse, continuasse arcando para frente. Mas, nesse caso, o STJ entendeu que não era possível. Ele foi numa linha, ele faz toda uma construção do animal deixar de ser coisa e tal, mas que, nesse caso específico, se o animal pertencia a ela era responsável por arcar sozinha com as despesas. Porque se a relação acabou ali e ela tomou para si essa responsabilidade, então dali para frente... Entendeu-se que... Exatamente. Então, eu estou trazendo esses 2 precedentes do STJ, mas na justiça, né, dos juízes de primeiro grau, aqueles que sentenciam primeiramente e depois nos tribunais de justiça, a gente tem muitos precedentes favoráveis no sentido de se reconhecer guarda compartilhada, direito aos alimentos, e aqui quando eu falo essa divisão, né, de quem arca com quê. Principalmente quando tem uma separação consensual, né, que eu acho que daí se consegue fazer essas adequações de uma forma mais branda, né? Não, Val, você falou tudo agora, né? É que eu também atuo como mediadora, então eu acredito no consenso, né? Mas eu falo que, sobretudo quando a gente trata do direito das famílias, nas audiências de mediação eu falo isso para eles, sabe? Nas sessões de mediação, porque hoje a lei de mediação é de 2015 e eu falo que é oportunizado para as pessoas decidirem sobre a própria vida delas. Né, o que elas querem, porque às vezes aquilo que elas querem não é necessariamente o que passa pelo interesse daquilo que o advogado quer, né? E você falou tudo. Quando há o consenso, a gente vê muito mais essa razoabilidade, seja em relação ao animal, seja em relação à criança, para a gente conseguir, né? Tudo bem, não deu certo, mas vamos seguir. Acolher a todos, né? Acolher a todos, isso, porque é interessante que teve uma situação específica de um caso que eu atuei, em que teve uma separação, na pandemia eles foram para uma casa, teve uma separação, a pessoa volta para o seu apartamento e volta com o seu apartamento, teve a separação, voltou com os filhos e com 3 cachorros juntos. Nossa. Porque a pessoa falou assim, olha, não tem como, até em relação aos filhos, quer dizer, já está tendo uma ruptura em relação à questão da vida familiar entre eles. Ela falou, imagina se eu falo que os cachorros, eu vou separá-los dos cachorros também. Né? Então você vê como as coisas estão interligadas. Sim. Como eu falei que eu fiquei fã de vocês, inclusive eu vi já os podcasts anteriores, vocês entrando nessas discussões, né? Dessa dependência, dessa humanização, prós e contras. E a gente vai ter que discutir isso agora, né? Sim, porque as coisas tomaram um rumo. Né? Porque as relações, né, humanos e não humanos, são relações de encontro, né? Relações afetivas. E aí, nessa ordem, né, de uma relação afetiva, né, tanto os ganhos, né, quanto as percas são iguais, né? Então, o sofrimento de uma separação, ela vai ser o luto, né, frente à morte do animal, esse luto afetivo, isso é igual à perda de uma pessoa humana, né? Então, acho que no direito, acho que abre um pouquinho essa possibilidade de refletir, né, sobre essas relações mais sutis, né, que são as relações afetivas que os animais mantém conosco, né? Exatamente. Tá? Então... E como a gente passa a tratá-los, né? Sim. Por outro lado também, vocês percebem que a gente tinha um extremo e está indo para um outro extremo. Isso, aqui eu não falo só da parte jurídica, né? A gente estava conversando antes. Sim. Isso também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. É uma linha muito tênue. Aí, assim, então... e pensando até pelo ponto de vista do animal em si, né? Porque eu acho que todos esses avanços do direito, às vezes a gente acaba tendo uma perspectiva a partir do olhar humano para a relação.
né? Então, quando você tem um compartilhamento de guarda, por exemplo, às vezes, né, e não dá para criar polêmica aqui, mas às vezes aquele animal, ele é mais apegado a uma pessoa específica da família. Ele tem um tutor e uma relação com o humano mais específica, né? E às vezes o compartilhamento não vai dar certo para aquele animal, ou ele vai ter uma preferência de um lugar ou uma casa, igual a gente estava conversando, né? Agora há pouco de contexto, de atividade, né? A gente estava falando até do Golden, que tem essa necessidade do humano, do contato, né? E que ele sofre até com isso. Então, cada relação vai ser uma relação, cada animal vai ser um animal, e às vezes eu acho que o consenso vai ter que fazer com que o humano olhe para essa relação e pense o que é bom para o animal. Para o animal. Exatamente. A partir da perspectiva do animal também, né? Eu estava lendo no UOL, até esses dias, uma matéria que falava sobre isso, de um casal que deu super certo, eles se separaram e dividiam as despesas, dividiam o tempo, a cachorrinha super se adaptou a isso, ficava durante a semana numa casa, na outra semana na outra casa, e foi tudo bem. Mas já teve um outro casal que a cachorra entrou em depressão. Olha. E começou a se automutilar, e começou a ter queda de pelo, e começou a ter problemas de pele, e começou a demonstrar sinais de estresse, porque para ela não estava legal aquela situação que seria normal, por exemplo, para um humano ou para uma criança, que daí a gente está falando de uma outra espécie. Isso, com outras necessidades, né? Exato. Isso acho que tem um caso de uma guarda compartilhada com gatos, né? Super complexo também. Muito mais complexo, daí também nessa consideração do que é melhor, né? Então, deixa o gato no apartamento e troca-se os humanos. Acho que teria que ser assim para o gato. Uma semana o humano vem, outra semana, né? E não ele fazer isso. Que aí não deu certo, né? O gato ficou num nível de estresse absurdo, né? Então, e era ele que ia, né, ficar 15 dias, né? Não, a mãe, 15 dias. Gente, não faça isso com os felinos. Tem que é possível. É possível. E aí é uma das coisas que nós discutimos aqui, né, no Bicho Gente, na família Bicho Gente, a gente tem 3 vieses de discussão, né? A psicologia, a medicina veterinária e o adestramento, né? Entendendo que a gente, a partir, né, desses 3 vieses, um trabalho multidisciplinar, você consegue mediar tanto as questões humanas, né, quanto as questões específicas dos animais, né? É verdade. Porque vocês vejam, né, como são espécies diferentes, mas olha como as coisas são interligadas. São né? interligadas. Vejam, quando a gente fala, mesmo a guarda compartilhada, que hoje é o modelo regra para humanos, eu sempre falo, assim, gente, por que hoje é o modelo regra? Porque se entende que a guarda compartilhada, de fato, ela atende o interesse da criança, ela prioriza esse convívio, né, o dia a dia, porque o problema antigamente da guarda unilateral, até vou pegar aqui o caso que a gente, infelizmente, era, assim, a maioria, que era, assim, sempre ficava com a mãe e o pai tinha a visita, né, que não é um direito, é um dever de visita, mas o pai ou se tornava um estranho, ou se tornava super legal, porque um ficava com toda a questão da criação, do cuidado, e o outro só pegava para coisa boa. Só momentos de diversão. Exatamente. Então, a guarda compartilhada, hoje, que é o nosso modelo regra, de fato, se vocês me perguntarem, você acha o melhor? É óbvio que sim. Que né, a ideia é que essa relação seja uma relação de convívio e tal. Mas, em relação até às crianças, eu falo que a guarda compartilhada, ela só funciona quando existe um diálogo mínimo. Veja, muitas vezes você está falando de uma ruptura de uma relação, né? Você não está pedindo para as pessoas virarem melhores amigos, todo mundo super evoluído, não é isso. Mas, que é 10% do... exatamente. Mas que tem um mínimo de diálogo nessa criação. Porque aquilo que é para ser bom acaba sendo, às vezes, fonte de angústia. E você veja que isso acontece a mesma coisa com animais. Exatamente. Sim. Vocês falaram muito bem. O animal dentro de uma casa
tem um que ele se identifica mais, não é? Isso é natural. É natural das relações. Isso. Me explique. A Valéria, que é veterinária. Ele escolhe um, não é? Ele tem uma tendência de escolha. Não tem. Eu já vi vários vídeos, assim, de brincadeiras que são feitas, assim, que colocam um bicho no meio e as pessoas saem correndo. Ele vai, exatamente. Não exatamente que ele vai. Isso. E é verdade. Então, imagina o sofrimento de um animal, né, que nesse sentido, né, de ter ele tem que ficar periodicamente um tempo com o outro, quando ele tem que se separar daquele que ele tem uma relação, né, de maior dependência. Uma relação de apego de uma base segura, né, porque ele busca alguém que seja mais forte e mais sábio, pegando aqui o Bowlby para falar sobre a teoria do apego. O animal teoria do apego. O animal acaba buscando de uma certa forma, assim como nós humanos, se relacionar com essa figura de uma base segura, que me dá proteção, que me dá acolhimento. Que legal. E aí ele tende, às vezes, a buscar esse humano que proporciona para ele essa base segura, né, no momento de estresse, né? Não que ele não tenha exatamente um humano específico, né? Porque às vezes vai ter a leitura de que você é a que dá comida, então vai pedir para você a comida, vai ter a leitura de que o teu marido é o que vai dar o pedacinho de pizza na mesa. Exatamente. Então, eles conseguem ler bem o que eles conseguem com cada um, sabe? Impressionante, é verdade. E isso, né, eles têm essa riqueza, essa sutileza nessa percepção que por vezes nós não temos, né? Então, que essa condição diz da característica e da especificidade deles, né? Isso, Mas a gente começou a falar porque você trouxe um paralelo do que a gente estava falando do humano. Para você essa referência, né? Que da onde se tira essa referência das peças. Eu concordo, eu acho que são regimes jurídicos diferentes, né? Mas é impressionante como existem pontos assim que podem que a gente percebe, mas é claro, então que a gente saiba usar com inteligência já os problemas que acontecem com o humano em relação a isso, até para pensar nessas outras relações e pensar não o que é melhor para mim como tutora, mas pensar de fato verdadeiramente pro animal. E daí você até tocou num ponto que eu achei fantástico, assim, que a gente tenha clareza nesse consenso de também reconhecer que talvez o meu animal não quer estar tanto comigo. Isso. Até que ponto humano? Ou talvez você não esteja tão disponível para essa relação quanto você gostaria. Mas você percebe como é difícil? Olha, talvez ele não quer estar tanto comigo quanto... Né? Às vezes você gostaria, mas você não oferece para ele condições para que ele realmente fique bem com você, que você se esteja nesse lugar de apoio, de conforto, de liderança para ele, né? De proteção, e que o outro cônjuge faz essa parte. Então, nós termos humildade para reconhecer isso. Mas isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, porque vocês imaginem numa separação. Exato. Os dois amam aquele bicho. Exato. Incondicionalmente. Mas no fundo você sabe que ele mas é isso. Tem uma ligação maior com ele. Você pega essa cena. Não, exatamente. Você tem que ter assim um espírito muito aberto. Não é verdade? Deixar o teu desejo de lado e pensar no bichinho. Do outro, né? Pensar no desejo do outro. Para não esperar o bichinho, porque o grande problema é que com os animais, eles vão adoecerem. Sim, eles respondem, e às vezes respondem com a doença. Com a doença, isso, não é? É isso, assim, você percebe, o animal já fica quieto, o animal, né, que deixa de comer. A gente percebe, é incrível. Estresse, ansiedade, depressão, agressividade, são todos comportamentos que tá demonstrando ali que tem alguma coisa errada, que não tá legal para ele. Exatamente, né? Então, que a gente saiba lidar de uma forma que não tenha, né? Mas eu acredito que a gente... Vejam, um caso até que eu comentei antes e acabei não falando. Um caso que foi muito emblemático, repercutiu em todo o Brasil para nós, isso foi super legal. Foi um caso que tivemos aqui do nosso Tribunal de Justiça do Paraná. Foi um caso eram 2 cachorros, que era um caso originário de Cascavel. Eles
os tutores viajaram e largaram eles sozinhos, assim, acho que foram mais de 29 dias. E daí, diz que eventualmente alguém ia lá dar comida, daí perceberam, né, os vizinhos perceberam o que estava acontecendo, chamaram uma ONG, chamaram a polícia, os animais foram resgatados, e depois dessa ONG, os animais entraram com uma ação pedindo indenização por danos morais e materiais contra os tutores. O juiz de primeiro grau de Cascavel julgou a ação improcedente porque ele entendeu, era o Spike e o Rambo. Isso, é que eu tinha comentado isso. Exatamente. São esses. Ele entendeu que o Spike e o Rambo não teriam legitimidade para ser parte numa ação judicial, entenderam? Porque até então como que funciona, né? É o Ministério Público ou uma ONG representando o animal. E nesse caso colocaram os animais, né, como parte legítima ali para entrar com essa ação. E o nosso Tribunal de Justiça, numa decisão que, claro, né, eu sei que teve muitos desdobramentos aí depois, até alguns ainda, né, em andamento, mas essa decisão para nós foi muito paradigmática no sentido de reconhecerem que os animais teriam sim legitimidade de estar em juízo e que seria possível sim essa indenização por danos materiais, né, junto com a ONG. Então esse caso para nós é um caso que nos enche de orgulho aqui do Paraná. Eu vou ser bem franca, processualmente é uma discussão infinita, assim. Eu já participei até de algumas rodas de debates, os processualistas, assim, que cuidam da parte do processo mesmo. Em si, tem uma rixinha do civil com o processo civil. É como assim, o civil tem alguma área, tem alguma área que não tenha rixa. Pois é, né? Mas no civil diz assim, tem o sorvete. O civil é o sorvete. Daí eles falam assim, mas o processo civil é a colherzinha. Sem isso você não toma o seu sorvete. Então, sem a gente, vocês não podem fazer nada. O que adianta o direito material se vocês têm, né, todas essas brincadeiras. Então, entre os processualistas, há um debate aí caloroso, né, a respeito sobre isso, dessa decisão. Mas, né, muitos assim se posicionando contrariamente, outros. Mas de toda forma, eu acho que o que está por trás disso é muito forte, muito simbólico. Em que sentido? Para nós pensarmos que muitas vezes diante de uma ação dessa, o que se quer é não decidir o que é melhor para o tutor, mas sim se decidir o que é melhor para o animal. Vocês entendem? Pode acontecer, por exemplo, porque hoje a gente já tem um regulamento assim da responsabilidade do tutor em relação aos animais. Seja o animal na condição de vítima, quando, por exemplo, a questão dos acidentes entre aspas, né? Essas questões aéreas, eu vou dizer, incidentes, para dizer o mínimo, né? Seja o animal na condição de vítima, seja o animal na condição de agressor. Por exemplo, agora, ontem, de novo um ataque de um pitbull a uma pessoa na rua. Acabei de ver a notícia ontem, né? Não vi. Então, a gente já tem dentro do Código Civil essa responsabilidade dos tutores pelos seus animais, seja quando eles estão na condição de vítima, seja na condição de agressor. Mas toda essa nossa discussão passa por um pensar diferente, não pela mentalidade daquilo que é melhor e mais conveniente para o tutor, mas, sobretudo, pensando no animal. Pensando no animal. Então, eu vejo que essa decisão do Tribunal de Justiça, em que pese todas as divergências, que não são poucas, tecnicamente, né? Que acho que não vem ao caso a gente entrar nisso aqui, mas senão aí que eles não iam assistir mesmo esse podcast. Meu Deus, era tão legal esse bicho, gente. Vai a mulher do juridiquês lá, ai, que chato, né? Vamos ficar com essa parte boa de que isso é um avanço, né? Que sem dúvida para nós isso é importante, né? E acho que é importante para todos. Eu vou voltar no paradigma que você traz primeiro, né, do artigo 225. Né? Então, acho que ele coloca em prática, né, essas relações de direitos e deveres iguais a todos, né? Né? Sejam humanos, não humanos, da natureza, né? E equilibra, né? Todos esses seres vivos que compartilham esse meio, né? Que compartilham o universo aqui, né? Que convivem juntos. Então, acho que tenta fazer essa mediação, né? Aí. Exatamente. Muito importante. Acho que isso é um avanço, sem dúvida, tá nesse caminho. E, né? Eu posso colocar uma... Talvez possa.
porque eu também quero colocar uma coisa. Que a Thaís abriu e não fechou. Não fechou, mas vamos lá. Não, eu tô pensando aqui, porque a nossa sociedade, e eu acho que isso é normal, ela sempre tem, aquilo que a gente estava conversando, né? Tem uma tendência de sair de um extremo e ir para um outro extremo, porque a linha é muito tênue, e às vezes até a gente conseguir um equilíbrio, né, em todas essas coisas, leva um tempo, né? E aí eu fico pensando que acho super, né, legal que a gente está tendo um animal nesse lugar de importância que é reconhecimento, né, desse lugar de sujeito, né? Isso. Mas aí eu fico pensando também que é uma linha muito tênue para algumas pessoas, principalmente dessa linha da humanização extrema, né? Sim. Porque humanizar a gente vai humanizar, mas é uma humanização extrema, a ponto de que talvez vai ficar uma linha muito tênue entre olhar para o vizinho e falar, eu acho que você está maltratando. É um caso de maus tratos e eu vou denunciar você, e já coloco o animal numa situação ali como sujeito de direito. Eu fiquei pensando nisso, assim, porque o maus tratos também é muito subjetivo. Se eu for olhar pelo olhar humano e dessa humanização excessiva, às vezes aquilo que a pessoa acha que eu tô fazendo de maus trato, eu só tô respeitando a natureza da espécie. Claro. Né? Fiquei pensando nisso. Mas acho que aí vem bem o direito para colocar esses pingos nos is, não? E isso que vocês falaram, posso fazer a correlação? Por favor. Toda a discussão. Você vê espécies diferentes, mas tão iguais. Que a gente é animal, né? Tudo animal, né? Que foi toda a questão, inclusive, da lei da palmada, que teve toda a discussão no Brasil, né? Da questão de até que ponto o Estado pode intervir. Esse eu acho que é o ponto no Brasil, para mim, hoje. Se vocês me perguntarem, hoje, se você fosse, de novo, fazer uma tese de doutoramento, eu acho que, aliás, a gente estuda, eu falo, quanto mais eu estudo, eu vejo como eu sei pouco, porque... isso é ótimo. Meu Deus, mas eu acho que o grande ponto que a gente vivencia hoje no Brasil, como um todo, nas relações humanas, no direito dos animais, é até que ponto o Estado pode intervir na nossa vida para determinar como as coisas devem ser. Até que ponto vai essa intervenção? Por exemplo, isso se discutiu muito com a questão da criação, da lei da palmada, né? Vocês lembram toda a polêmica dessa lei? Sim. Até que ponto a pessoa... Eu vou pegar um exemplo nosso, tá? Eu falo isso às vezes em sala de aula. Eu me lembro quando eu ia na casa dos meus avós, a gente dava benção, sentava, e ai de mim, do meu irmão, saracotear. Bastava um olhar, assim. A minha mãe deve estar assistindo, ela sabe o que eu tô falando. Ela só me olhava, assim. Momento de desabafo. Terapêutica. Tô aqui, psicóloga, médica e uma futura psicóloga, eu preciso fazer uma terapia. E bastava um olhar, assim. Um olhar. Mas em momento algum eu me senti menos amada. Eu vejo depois da minha relação dos meus pais com os meus sobrinhos. Meu Deus, o meu pai um dia veio reclamar que a minha sobrinha chegava no carro dele, colocava a música que ela queria. E eu odeio aquela música, ela não respeita o pai, o carro é seu, né? Mas eu nem sei como que ela faz, porque ela já entra a música dela. Ela já chega com a música. E não sei o quê. E assim, uma relação completamente diferente. Vocês percebem a mudança? Sim, a mudança que há. Exato. E eu concordo com você, quer dizer, hoje, até pessoas assim, a gente tem vários amigos que já relataram isso, que às vezes deram uma bronca um pouco diferente, assim, publicamente, não expondo. Foi mal visto. Não, mas assim, dando uma... Olha, né, que a criança precisa, né? E, um limite. De um limite, e daí imediatamente já um do lado olhando assim, meio que condenando para aquele comportamento. E já estava assim, né? Eu gosto muito de uma passagem que eu me lembro das aulas ainda do professor Fachin, quando era professor, não ministro, agora que é ministro, né? Quando ele ainda era professor, que ele fala, falando até das famílias, ele fala assim, olha, a gente passou de um modelo de um autoritarismo absurdo para um modelo que hoje falta a noção de autoridade. Que eu acho isso de uma profundidade, e eu vejo isso nas relações humanas e também com os animais. Sim. Porque essa humanização dos animais
era aquilo que a gente estava conversando, né? Você, com a tua experiência toda, você falou assim, olha, chegou num determinado momento... E já estava insuportável. Eu estava me sentindo mal com a humanização, de vestir um animal de coelhinho da Páscoa, de vestir um animal... Provavelmente tem gente que está assistindo a gente vai falar assim, eu coloco meu animal de coelhinho da Páscoa. Qual o problema? Pode, não, desde que ele não seja só na Páscoa, né? E se ele curte, tudo bem. Não, tudo bem, mas assim... Às vezes não, é só o animal da festa. Exato. Esse é o problema, né? Uma humanização assim que a gente volta naquilo, né? Que a gente não pensa no animal. Isso. E a gente pensa na pessoa, no bem que isso faz para ela, a projeção que ela faz no animal. Exatamente. Isso faz, Só que hoje, Val, eu acho que a gente está vivendo esse momento desses extremos. Entendi. Eu acho que eu acho que hoje, na atualidade, esse é o nosso desafio. Isso. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de extremos em todas as áreas. Isso. Né? E de uma intervenção na vida do outro e de um policiamento, como se as coisas tivessem um jeito sempre certo ou sempre errado, como se tivesse um único modelo. Veja, o próprio direito das famílias, ele evoluiu de uma forma fantástica. Vejam, o primeiro código lá, o Código Civil de 16, o único modelo de família existente era o casamento. Se você não era casado, você vivia um limbo jurídico. Lembram, antigamente, falava assim, aquele lá é desquitado. Coitado dos desquitados, parecia que a pessoa era um criminoso, assim. Eu me lembro. Não deu certo. Eu lembro também. No interior, meu pai, ele é desquitado. Assim, não deu certo na vida. Era uma coisa. E, sobretudo, a partir da Constituição Federal, ela vem e inaugura uma pluralidade de entidades familiares que não traz um rol taxativo. Ótimo. Então, hoje, as famílias, tá? Casamento, união estável, união homoafetiva, família monoparental, ficou só a avó com os netos. Só um pai com os filhos, né? Sim. Famílias formadas só por irmãos, famílias simultâneas, aquelas pessoas às vezes descobrem que, né? Então hoje a gente e finalmente as famílias multiespécie, né? Que a gente tem esse projeto em andamento, que eu acredito que logo seja aprovado, que vem regulamentar e reconhecer a família multiespécie como uma forma de família. Mas a grande questão, eu volto a insistir, a própria Constituição Federal, inclusive ali do lado do artigo 225, porque isso está no artigo 226, por coincidência, lá na Constituição Federal, ela já traz, ela fala, olha, nós temos uma pluralidade de entidades familiares. Então, hoje eu gosto muito, né, do direito das famílias. Né? Então, a família não é só aquele modelo antigamente, né, daquela família. Hoje a gente tem uma pluralidade de entidades familiares. Mas a gente, e daí aqui eu gosto muito de um outro autor, que ele diz assim, só que a gente só vai conseguir conquistar uma igualdade e uma efetividade nesses núcleos diferentes a partir do momento que a gente respeitar o quê? As diferenças. Ai, que lindo. Eu tava esperando você falar essa palavra. Eu digo, será que ela vai falar? Será que tem essa diferença aí? É mesmo? Exatamente. É o princípio da igualdade e o direito à diferença. Vocês percebem isso? Sim. Eu só vou conquistar uma igualdade efetiva, eu só vou conquistar... Porque na medida que eu tenho uma forma de família, mas você quer que eu me transforme numa outra família para atender, vocês percebem? Você está colocando todo mundo dentro do mesmo balaio. E isso acaba trazendo o quê? Essa sensação de inefetividade. Né? Então, eu vou dar um exemplo, só para que fique claro. Assim, por exemplo, vem a Constituição, reconhece a união estável, a união homoafetiva como formas de entidades familiares, mas o Código Civil previa uma forma desigual para o companheiro e a companheira quando da questão sucessória. Mas espera lá, se somos entidades familiares reconhecidas, por que eu que tenho uma união estável, uma união homoafetiva, o direito de eu suceder vai ser diferente daquele que é casado? Sim. Então você está dizendo para mim que eu preciso casar também? Ou você está dizendo para mim que eu preciso fazer um testamento para me precaver? Aí nós tivemos um precedente do Supremo Tribunal Federal, equiparando, né? Mas os regimes e tal. Sim. Mas eu estou dando um exemplo para dizer que a gente só vai ter efetividade quando, de fato, nós respeitarmos essas diferenças. Reconhecer as diferenças. Mas é o que eu vivo falando. Quando você estava falando da questão do autoritarismo, né? Que as pessoas confundem muito autoritarismo com mandonismo.
E aí vamos jogar fora o autoritarismo que a gente tinha antes, tal, porque ele vinha junto com o mandonismo, e isso não presta, não é assim, né? E aí você acaba não tendo um respeito às diferenças, né, do papel de cada um. E eu acho que nas famílias hoje a gente está vendo muito isso também, né? Ah, não, só tinha aquele modelo de família e todos os outros modelos de família, existe uma hierarquia. Eu vejo isso hoje dentro do curso que eu estou inserida, que eu achava que não existia, né, essa questão de colocar essa hierarquia de uma família modelo e as outras famílias são não são reconhecidas. Não é nem reconhecida, é quase como uma coisa que não deu certo, ou não deu certo o desastre da família, a desordem da família, a família em desordem, a família se desorganizando, digamos assim, né? E aí vai para um outro extremo, sem reconhecer que a gente pode ter um caminho do meio, claro, que é o respeito à diferença, porque não é igual. Eu acho que essa humanização excessiva vai para esse outro extremo de falar, tá, ok, eu não pude ter filhos, eu quero ter esse determinado modelo de família que dizem que tem que ser assim, então eu acabo, de uma certa forma, colocando o animal nesse lugar, né? E aí eu tento reproduzir o mesmo modelo de família. Não vai dar certo. Nunca. Porque não vai ser igual. Tem uma diferença, não precisa ser igual. E eu acho que o respeito a essa diferença é que faz, né? Mas aí, para fechar, acho que essa é uma discussão que a gente tem bastante aqui no Bicho Gente, essa questão dos extremos, né? Mas eu penso assim que para você mudar, e quando são mudanças muito radicais, né? Que é uma mudança de paradigma, de atitude cultural, esses extremos, num determinado momento, eles são necessários. São importantes. Né? São importantes para você voltar, né? E depois ajustar. E para olhar, né? Olha, vamos olhar para isso aqui. Isso, você põe dedinho, luz. A unha do dedinho latejando. Põe luz sobre essas questões, né? Claro. E aí, né, na nossa discussão aqui, me surpreende, assim, por desconhecer mesmo o direito, o quanto tem inovações, quanto tem, né, leis antigas que estão previstas e que já contemplavam, né, essa questão da família multiespécie, diferenciada, e a questão da diferença, né, entre os sujeitos, né, entre as partes. Então, muito legal. Muito legal, Thaís, excelente. Sabe que tem muita que a gente fala assim, ai, porque tá muito atrasado, por exemplo, esse projeto novo do código, né? Sim. Muitas críticas, assim, eu sou uma otimista, assim, eu gosto de olhar para as coisas, assim, e ver, olha, não está perfeito, mas já está melhor do que está. E também concordo plenamente, eu acho que, de uma certa forma, se os extremos são perigosos, eles também são necessários para mostrar que a gente precisa, às vezes, dar um passinho atrás, né, e ter, eu acho que tudo uma questão de razoabilidade, de um pouco de bom senso, e ser um pouco mais comedido também com as coisas, né? Porque hoje, aquilo até que vocês comentaram, você comentou, às vezes alguém vê, eu tô ali, inclusive, sou veterinária, então sei que esse meu comportamento é apropriado, e de repente uma pessoa que já humanizou completamente o animal vai me olhar achando ainda que eu tenho... Que eu tô maltratando. Né? Então, veja, não é também porque você discorda de mim que você está contra a minha pessoa. Isso, né? Então, nisso a gente tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que tentar entender. O outro lado. Mas que bom, né? Eu espero não tê-las entediados. Acho que esclareceu questões aí bastante importantes no direito animal. Ela vai virar advogada oficial do Bicho Gente. Eu acho que sim. Vai ter que voltar aqui, parte 1, 2, 3, 4. Mas aí a gente começa, antes aqui de começar, a gente combinou que a gente vai começar a trazer os nossos para apresentar para vocês. Vamos fazer para trazer todos os pets aqui juntos para ver o que eles pensam sobre isso também. As caras como isso, assim. A gente vai provar que é possível aprender um truque assim em segundos. Em segundos, isso, nós fizemos. Isso é difícil. Mas daí tem um especialista que nos dá as dicas de como fazer e a gente consegue fazer algumas coisas aí, né, nesse trabalho multidisciplinar, né? Um ajudando o outro, né, colaborativamente, e aí todos se beneficiam, né, tá? Então, muito obrigada muito feliz com a tua participação. Que delícia! Nossa, que
bate-papo maravilhoso. E passou muito rápido, né? Uma hora quase. Isso, exato. Já estouramos todo o nosso tempo. Eu que agradeço muito, sigo à disposição, espero ter contribuído aí minimamente. E parabéns a vocês por esse podcast, que já é um sucesso. Como eu disse, né? Quando conheci, já virei fã, já vi vários, não parei de assistir. Maratonei. Maratonei, tá? Obrigada, Thaís. E a você que nos assiste, obrigada por estar aqui conosco nesse episódio. E fica a dica, né, dos próximos episódios, né, que estejam aqui conosco. Lembrando de que nós estamos no YouTube, no Spotify e agora, né, no canal de TV aberta, é o canal 32 da Parabólica da Sky. Então nós TV temos... mais pet. Isso, Valquíria? TV mais pet. Ok? Nos vemos então até o próximo episódio. Até. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.